um contraceptivo, tá todo mundo me ouvindo, gente? Dá um sinal aí. Um anticoncepcional, tá? Se ela toma anticoncepcional, é importante a gente anotar isso na nossa anamnese, tá? Porque o anticoncepcional tem, e, gente, isso é muito, muito visível, tá? As clientes que chegam até no seu espaço e tomam anticoncepcional, ela vai ter uma propensão de retenção hídrica. Porque celulite, a gente tem que entender que ela é uma deficiência também na questão circulatória também. Sempre quando a gente fala de celulite, a gente está falando de uma patologia tanto do sistema venoso, quanto do sistema linfático e do próprio tecido gorduroso, tecido adiposo ali. Então, esses 3 fatores: a quantidade de gordura, de célula gordurosa, edema, né, líquido no interstício, e também a má circulação mesmo por conta do sistema venoso. E o anticoncepcional, gente, é muito, 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 assim, visível como dificulta o sistema venoso, tá? E isso a gente já vê na literatura, tá? Eu sei que muitos médicos defendem o uso do anticoncepcional, mas eu não tomo, e sempre que eu posso aconselhar as minhas clientes, gente, como amiga, porque a gente acaba sendo amiga das clientes, é que elas consigam, né, de repente, deixar o corpo o mais limpo possível desses hormônios sintéticos aí, né? Não só pela questão de estética, tá? Mas pela dificuldade que os anticoncepcionais causam pro sistema venoso. Aí pode dar, a gente já viu, né, trombose venosa e tantas outras ocasiões que o anticoncepcional pode causar. É importante anotar isso na avaliação, porque assim você vai ter um parâmetro, né? Por que a tua cliente não observa resultado, de repente, na tua sessão, no tratamento de celulite? Isso é importante pontuar para ela. Olha, se você toma anticoncepcional, você vai ter essa tendência de reter mais líquido. Então, a gente, de repente, vai precisar um ajuste na quantidade de água. E sobre a água, gente, é muito importante, tá? Porque eu também não fazia isso e tive que ajustar a quantidade de água. E vocês sabem a quantidade de água que a gente precisa tomar? Ou é o famoso 2 litros e deu? Alguém pode... Usa o chat aí, gente, para falar. Alguém sabe a quantidade de água? Eu já fiz um post sobre isso. 2,5 litros, 3, Dani. Ou não? Então, na verdade, Vê, não é feita uma conta geral para todas as pessoas. O cálculo é feito pelo peso de cada uma. Então, por isso que é bom ter uma balancinha também para quando a cliente vem avaliar, pesar. E a quantidade ideal de água é 35 ml por quilo, tá? Então, a gente pensa assim que é 2 litros para qualquer um, né? 2 litros para qualquer um, mas não, tá? Se a gente for fazer a conta do que o nosso corpo precisa realmente, o que as literaturas falam sobre a quantidade de líquido para a liberação de toxinas, para um bom funcionamento do rim e todo o metabolismo do corpo, o ideal é 0,35, 35 ml por peso, tá? Por quilo. Então, façam a conta de vocês aí, quantos litros que vocês têm que tomar por dia para ver se vocês estão tomando, tá? Gente, eu sempre tomei 2 litros e achei que estava arrasando, né? E às vezes tinha até dificuldade de chegar a esse tanto, mas na verdade, para o meu peso, eu tenho que tomar 2,5 litros, tá? Então, estou ajustando isso também, estou conseguindo tomar 3,5 litros. Aí vocês pensam assim, gente, 3,5 litros é muito, mas se você tem um sobrepeso, né, ou tem esse peso, é necessário para te conseguir ter um bom funcionamento do teu metabolismo. Então, façam essa conta e anotem isso para incentivar as suas clientes, tá? Eu sei que é um assunto chato para falar com elas, porque é uma coisa que todo mundo fala, né? A internet fala, beba água, beba água, beba água. E a gente vê vários posts de todo mundo, porque água é saúde, mas é que é importante, se ela chega para ti com essa queixa de celulite e toma anticoncepcional, tem essa celulite edematosa, que a gente vai conversar sobre os tipos de celulite,
é interessante e muito importante esse ajuste na quantidade de água, tá? Para você conseguir ter um resultado, né, com o seu tratamento, tá? Então, nós temos esse fator hormonal das mulheres, né? A mulher tem mais celulite pela questão do estrogênio mesmo, dos hormônios que a gente tem. Temos o fator medicamentoso, tá, gente? Por que a gente pergunta para nossa cliente os medicamentos que ela toma, né? E eu vou mostrar para vocês, vou passar depois no Telegram uma lista de antidepressivos, tá? E se as suas clientes tomam esse antidepressivo, com certeza ela tem celulite, tá? Que são antidepressivos que aumentam o apetite, tá? Então tem a questão da ingestão calórica, que provavelmente essa cliente deva comer a mais. E não só por isso, tá? Porque esses medicamentos, que eu vou listar para vocês ali depois no Telegram, esses medicamentos antidepressivos, eles aumentam a retenção hídrica também. Então, está ligado com a celulite. Então, alguns medicamentos é importante a gente prestar atenção e ver se nossa cliente toma. Corticoides, em geral, tá? Só que a pessoa não acaba tomando corticoide por grandes e longos tempos. Então, eu observo que as minhas clientes, no período que estão tomando o corticoide, tem aquele aumento de líquido, de retenção, e depois a gente vai continuar com o método MD, com as drenagens, e isso é ajustado com o tempo. Então, os antidepressivos as pessoas acabam tomando por um período maior, onde a gente observa essa dificuldade mesmo ali no tratamento de celulite. Então, é importante. Quando elas chegarem até você e listarem medicamentos que tomam, você já vai ter um norte de entender que, de repente, você drena, faz detox, como a gente ensinou, e não vê um efeito tão desejado, tá? Então, as causas medicamentosas é bem o você listar também na avaliação. E ainda dentro da avaliação, nós temos, além dos medicamentos, o hábito de vida. Então, açúcares em geral, tá? Sedentarismo, e a gente já sabe, essa história é longa, né? Todo mundo já conhece. E, gente, uma causa também bem persistente, a gente precisa conversar com o cliente quando ela chega, é a questão do estresse, tá? Sempre perguntar como é que tu tá, né, ultimamente. Eu falo tu porque eu sou daqui do sul, tá? Mas é sempre importante a gente conversar com elas se estão passando por um momento de estresse. O cortisol está totalmente ligado à celulite, tá? O hormônio do estresse, o cortisol alto, né? O cortisol no nível desejado, num nível bom, nosso corpo ama, né? Vive porque tem cortisol, porque é ele que dá o up da nossa vida. Mas em níveis alterados, em níveis muito altos, a gente pode ter alteração na pressão arterial, a gente pode ter, por conta disso, por conta da pressão, um aumento de acúmulo de líquidos. Então, pode ser uma das causas também, tá? Então, as causas seria isso, e é importante vocês entenderem, tá? E avaliarem as clientes de vocês. E eu quero mostrar para vocês os tipos de celulite, né? A gente não tem um tipo só. E além de ser feia, ainda tem que ter vários tipos, né? Gente, esse artigo aqui que eu vou partilhar com vocês agora na tela é um artigo que eu vou mandar para vocês depois. Todo mundo tá vendo? Alguém dá um sinalzinho aí. Estão vendo, meninos? Alguém diz para mim, estão vendo? Estamos, Dani. Ai, Verônica, obrigada. Amada. Gente, ó, esse é um artigo que eu vou partilhar com vocês depois ali no Telegram. Leiam, tá? Porque a literatura, ela fala da celulite de várias formas, tá? Então, ainda não tem um encontro, assim, a respeito de celulite. Então, a gente tem algumas literaturas e formatos de celulite, algumas teorias que a gente chama, né? Mas para nós o que importa
é que a gente entenda a estrutura, entenda como que é essa celulite, esse fibroedema geloide, se chama FEG, tá, gente? Então, sempre que a gente quiser falar mais bonitinho, as clientes vão entender como celulite, mas o mais bonitinho é falar fibroedema geloide, tá? Esse é o termo correto e a gente chama de FEG. Então, aqui, ó, eu quero mostrar para vocês como que é uma estrutura, a estrutura do nosso tecido por dentro da celulite, tá? Então, a gente tem a epiderme, e isso é importantíssimo vocês reconhecerem a estrutura do nosso tecido, tá? A gente que é aquela primeira camadinha é a epiderme, depois a gente vem com a derme, tá? E lá embaixo a gente tem o tecido adiposo regular, que é a nossa gordura. Então, olha a diferença de um tecido sem celulite. A epiderme ela é lisinha, a derme ela tem um tecido regular, ela tem uma ondulação, mas ela é regular. Os vasos sanguíneos são normais. O colágeno, a estrutura de colágeno, as fibras de colágeno, elas também estão todas regulares. O tecido adiposo regular também, pequenininho. Vocês estão vendo que as bolinhas de gordura são pequenas? Na segunda foto, ali, a pele com celulite, a gente vê um aumento do tecido adiposo, lá embaixo, aquele amarelinho, ele tá mais gordinho, as bolinhas, né? A gente tem uma derme já irregular, uma epiderme com essa estrutura ondular e também uma boa diminuição dos vasos sanguíneos. Então, eu acho interessante vocês observarem essa foto para verem como a celulite é uma patologia, sim. Olha como a estrutura do nosso tecido muda quando a gente tem uma celulite. Então, é interessante a gente entender como que funciona por dentro, né? Então, a gente tem uma dificuldade da circulação sanguínea, o aumento do tecido adiposo. Certo, meninas? Então, é importantíssimo a gente entender essa estrutura, tá? Então, por isso que a celulite é, sim, uma patologia, porque um tecido normal é diferente. A gente vê a epiderme lisinha, e quem tem o celulite, a gente observa mesmo as ondulações até na epiderme, até nesse tecido mais fininho da nossa pele. E na próprio tecido gorduroso, tá? Então, a gente tem uma diferença em todas as estruturas, tanto na epiderme, na derme, tá? A gente tem uma boa diferença nas fibras de colágeno e no tecido adiposo. O tecido adiposo seria a nossa gordura. Então, quando a gente não tem celulite, o tecido adiposo é pequenininho, né? As células gordurosas são pequenas e estão soltinhas. Quando a gente tem um tecido gorduroso e com celulite, as células gordurosas, né, o tecido adiposo cresce, comprime, dificulta a circulação sanguínea e, consequentemente, tem um aumento de líquido nesse tecido intersticial e onde as ondulações, a estrutura de fora tem essa diferença, essa diferença bem gritante, tá? Então, gente, sempre quando vocês estudarem sobre celulite, vocês vão ouvirem falar sobre celulite fibrótica, tá? E celulite inflamatória. E para nós que trabalhamos com as mãos, importa muito a respeito disso? Não, tá? Porque quando a gente trabalha com as mãos, a gente vai sempre, eu vou pela via de que sempre é inflamatória. Porque a gente não tem muito como identificar se é uma inflamação ou se é fibrótica, tá? Tem, assim, algumas diferenças que com a experiência a gente aprende, mas para entender que se realmente é uma inflamação, a gente teria que usar aquele termógrafo, alguém já ouviu falar? De infravermelho? Que a gente aponta, né, e consegue perceber onde estão as estruturas mais vermelhas e as amareladas, as verdes. Até vou mandar a foto para vocês depois do termômetro. Então, para a gente entender se a celulite seria inflamatória, a gente teria que ter esse aparelho, tá? Para nós que trabalhamos com as mãos, com o método MD, eu não aconselho vocês a terem esse aparelho, a não ser que vocês queiram muito, porque eu acho bem legal, porque a gente consegue perceber
pela temperatura, porque esse termógrafo nos diz, porque quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem um aumento da temperatura. Então, esse termógrafo, ele te mostra, assim, certinho os pontos onde tem inflamação, tá? E se for uma celulite fibrótica, ela já tem mais uma aderência mesmo no tecido e uma estrutura diferente. Para vocês entenderem melhor, o que a gente precisa mesmo saber, tá? É os tipos de celulite, é o grau de celulite. Porque eu, aqui na clínica, eu sempre vou pela base de que ela é inflamatória para, né, não errar na questão de avaliação, tá? Mas como a gente não está falando de nenhum aparelho de eletroterapia, porque se a gente estivesse falando de eletroterapia, a gente seria muito importante a gente entender isso, tá? Mas como nós estamos falando de mãos, do que a gente consegue entregar, eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de celulite, tá? E eu vou mandar alguns artigos para vocês conseguirem identificar se é fibrótica e inflamatória também. Mas para vocês conseguirem ter um norte, a gente tem a fibroedema genóide compacta, tá? Trata-se de um grande espaço de pele, no qual há um aumento considerável do tecido. Então, geralmente é por conta do aumento do tecido gorduroso mesmo, tá? Nós temos a flácida, celulite flácida, edematosa, tá? E eu vou mostrar uma fotinho para vocês. Como é que eu faço? Eu vou pegar a fotinho aqui. Para vocês verem a diferença. Deixa eu passar aqui para vocês para baixo. Ó, aqui nós temos os graus, tá? Grau 1 é aquele que a gente aperta com a mão para conseguir ver, tá? Então, esse é um teste bem legal para a gente fazer nas nossas clientes. A celulite que a gente já consegue observar é o grau 2, tá? E o grau 3 é aquele que a gente não precisa nem apertar, a pessoa já com a perna bem, sem nenhuma contração, a gente consegue observar, e com aquela casca de laranja mesmo, aquela estrutura na epiderme já bem visível, tá? Um teste para a gente ver bem. Gerar uma energia boa. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Ó, outra fotinho para vocês. Esse artigo eu vou mandar, tá? Sempre que quiserem ver a estrutura realmente da celulite da cliente de vocês, peçam para ela contrair bem o bumbum, geralmente, né? Que é a estrutura, é o local onde elas mais reclamam de celulite. Ô, Dani, não tá dando para ver as fotos aqui, era para a gente conseguir ver, não? Ou não? Era, não tô partilhando? Não, não tá dando para ver, não. Peraí. Deu, né? Agora abriu. Vocês têm que falar, gente, tem que participar comigo, senão eu fico aqui falando sozinha. Ó, de novo aqui para vocês. Ó, o grau 1, grau 2 e o grau 3, tá? Deu para visualizar bem? A literatura fala que a gente tem até o grau 5, tá? E o grau 5 ele já acaba sendo bem doloroso. É um processo inflamatório mesmo, então chega a doer no sentar, no tocar, e é bem, bem difícil de tratar. Precisa de muita drenagem, muito método MD. Tá dando para ver, Vê? Sim, agora a gente tá vendo bem agora. Ó, essa é a contração que eu falei para vocês para a gente fazer, para a gente conseguir ver a estrutura realmente da celulite da nossa cliente. Pedir para que ela contraia bem. O local que elas mais pedem mesmo é o bumbum, né? É o local que mais tem estrutura gordurosa para acúmulo de gordura, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Esse artigo eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só ver se eu acho aqui a fotinha onde eu tinha separado. Onde que tá, amor? Sim. Tem que lá compartilhar, né? Então, compartilhar. Deixa eu partilhar para vocês verem aqui. Não vi não, na janela. Cancela.
Aqui, ó. Isso. 3 cliques. Então, gente, basicamente, para a gente não complicar sobre celulite, para a gente não ficar pensando muito, ai meu Deus, agora que tipo de celulite que a minha cliente tem, o que eu vou fazer? A gente precisa entender se ela é flácida, que ela tem flacidez de tecido tanto tissular como muscular, tá? Tissular é flacidez de pele, olha só esse bumbum que caidinho, porque não tem mais estrutura nem muscular, e flacidez de pele também. Mesmo assim, tem os buraquinhos aqui da casca de laranja, tá? Essa, gente, é uma celulite mais difícil de tratar. A gente precisa de comprometimento de exercício físico. E quem tem corrente russa pode ajustar aí na corrente também, tá? Dani, não tá aparecendo a não. imagem. Não tá aparecendo? Tá aparecendo só uma tela, mas não tem a foto do que você tá falando. Ai, meu Deus. Tem que abrir um aqui embaixo. Ô, Dani, Oi. era só, tava partilhando, é só clicar 2 vezes para a imagem ampliar mesmo na tela. Deu? Não, agora não partilhou. Tá, então vou fechar aqui. Fecha a partilha de novo. Vou partilhar de novo. Abriu? Não. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Deixa eu ir lá no WhatsApp, então, que tá lá que é mais fácil. Só um pouquinho, tá, gente? Só procurar aqui que eu já vou achar. Tá compartilhando? Partilhando. Sim. Vocês estão vendo agora? Não. Não. Ué. Fecha essa aqui. Fecha essa. Agora partilha. Aqui, né? Por ali, isso. Agora vai dar. Foi. Deu, gente? Abriu na tela, agora sim. Abriu, Dani. Tá, olha só, gente. Aqui só pra gente, eu precisava mostrar essa fotinho pra vocês, só pra gente conseguir identificar mesmo. Vocês precisam, porque assim, senão a gente vai ficar muito especificando muito sobre celulite, o que a gente precisa saber é isso, tá? É que tipo de celulite que a gente tem. Se é uma celulite flácida, tá? Olha só como não tem estrutura nesse bumbum. Não tem estrutura nem de músculo, né? Novamente repetindo para vocês, e nem de pele, tá? Então, é uma flacidez tissular e muscular. Temos a celulite compacta, tá? Porque a gente tem uma quantidade de tecido gorduroso mesmo. A celulite, ela é profunda, como uma casquinha de laranja mesmo. E dura, tá, gente? O tecido geralmente tem essa aderência. E aqui a edematosa. Essa celulite aqui, gente, é a que o método MD mais entrega resultado. E aqui a gente pode deixar esse tecido aqui lisinho, tá? Porque a gente consegue muito, muito resultado nesse tipo de celulite edematosa, tá? Ô, Dani, quando tu diz edematosa, é uma pele, porque aqui a gente olhando a imagem não tem muito bem como a gente saber, né? Mas ela seria uma imagem, uma pele assim, mais durinha, sem flacidez, né? Sem flacidez. E assim, ó, edematosa a gente sente, vou pausar aqui, a gente sente, ver, a ondulação mesmo do tecido, e quando a gente drena, a gente percebe esse tecido já na primeira sessão, essa ondulação já desaparecendo, tá? Então, o teste mais fácil de a gente descobrir uma celulite edematosa e entender edema é o sinal de Godet, tá? É quando a gente aperta na estrutura da pele, a gente percebe o afundamento e também aquela embranquecimento, quando fica branquinho mesmo, a gente percebe essa cor, a diferença na cor, então é mais fácil a gente entender o edema.
Eu não sei se todo mundo consegue reconhecer ainda assim, porque eu, quando uma cliente chega, visualmente eu já sei se a cliente tem edema ou não, tá? E isso vocês têm que apurar o visual, né? Mas o toque a gente consegue perceber. E eu vou mandar algumas fotos para vocês depois lá no Telegram, e cobrem isso, tá? Que às vezes eu esqueço. De fotos de edematose, tá? Mas, gente, todos os tipos de celulite, e dependendo do grau, celulite inflamatória, celulite fibrótica, né? E os graus de celulite, sempre vai ter uma celulite mista, tá? Isso é incrível como a gente consegue. É muito difícil a gente ter uma celulite flácida daquele jeito. Geralmente a pessoa perder muito peso, e até mesmo a celulite compacta, a gente observa que tem líquido. Então, a gente precisa drenar, tá? A gente precisa fazer um método MD e um belo de um detox, tá? Então, gente, não se assustem em tratar celulite, tá? O que a gente precisa é fazer uma boa avaliação e entender os medicamentos que a nossa cliente está tomando, como a gente conversou. Entender de estrutura, perceber, não, acho que é edema, observar as ondulações, perceber se o tecido é muito duro, para ver se realmente, de repente, é uma fibrose, tá? E isso, eu digo para vocês vão encontrar muito na literatura, eu posso mandar vários artigos para vocês, mas é a experiência clínica, é o dia a dia que vai trazer esse feeling de entender, tá? Mas o método MD, ele vai entregar resultado para todos os tipos de celulite. O que a gente vai ter mais dificuldade é a celulite flácida, tá, gente? E teve uma menina que perguntou lá no Telegram se a gente pode associar a endermo, tá, gente? E eu quero conversar até um pouquinho sobre endermo. Hoje, na literatura, o que a gente tem de aparelho, de mecânica, né, não da eletroterapia, mas a endermologia, ela está entre uns dos aparelhos que mais entregam também resultado para celulite. Então, a gente pode associar o método MD, sim, tá? E se vocês quiserem uma horinha, eu gravo para vocês como eu utilizo, tá? Como que eu utilizo. Eu sempre faço depois do método MD, tá? Sem uma... Alguém falou alguma coisa no chat? Ah, foi tu, Mari, que perguntou. Então, a gente pode usar endermo sim. E principalmente para celulite. Para gordura localizada, não tem necessidade, tá? Para gordura localizada, eu acabo não utilizando. A gente usa, para celulite mesmo. E tem um segredinho no jeito de usar, tá? Por quê? Porque a celulite fibrótica, gente, ela tem uma desordem no tecido mesmo, tanto da parte de colágeno, de fibroblastos, de fáscias, de estrutura mesmo. E a endermologia, a vacoterapia consegue também esse ajuste de estrutura, tá? A ventosa também, Dulce, tá? Meninas, utilizem, vocês que gostam de ventosa, eu uso bastante, tá? E pode ser usado, sim, após o método MD, porque sempre, gente, para todos os tipos de eletroterapias que tiverem, tá? Se vocês têm tudo e querem usar, nunca vai entregar tanto resultado se você não começar com uma boa drenagem, porque celulite tem essa dificuldade é uma má oxigenação do tecido, tá? Por conta do aumento do tecido gorduroso, geralmente a pessoa tem esse aumento de gordura, má circulação, então sempre que a gente fala de celulite, a gente está falando de edema também, por mais que a celulite não seja, né, com uma estrutura toda edematosa. Não sei se vocês conseguem me entender isso. Mas todo tratamento a gente precisa de método MD para entregar resultado para celulite. Então, por mais que eu utilize, às vezes, as técnicas de estética avançada, não se preocupem vocês que não tem nada de aparelhos, tá, gente? Fiquem tranquilos a respeito disso. E tem vários alunos que escolheram trabalhar só com as mãos e estão entregando resultados maravilhosos. E se eu disser para vocês que 90% dos meus atendimentos são somente com o método MD, por mais que eu tenha todos os aparelhos aí da estética, para vocês terem noção, tá, gente? Eu uso pouco os meus aparelhos, devia até usar mais, porque eu gosto de mão,
tá? Por isso que eu gosto de ensinar isso, porque as mãos entregam muito resultado, muito mesmo, tá? Então, sempre que a gente falar de celulite, a gente está falando de má circulação e de edema e de acúmulo de líquido no interstício. Então, a gente precisa drenar. Vamos ver, então, agora as perguntinhas, gente. Antes de ir para as perguntas, eu quero ouvir falar de vocês, se vocês sabem o que é lipedema, tá? Lipedema, vocês sabem? Linfedema e lipoedema. É uma situação que também é bem confundido com celulite, tá, gente? E é interessante a gente saber, tá? Porque a gente está falando aqui de avaliação, né? De uma boa avaliação, de saber avaliar para a gente conseguir dar um norte para o nosso tratamento. E eu vou dar algumas dicas para vocês, tá, gente? Dicas sobre o que eu utilizo, alguns ativos, o que a gente pode indicar para tomar para celulite. Isso aí eu vou dar umas dicas do que eu utilizo no meu atendimento, tá? Lembrando, gente, que chazinho a gente pode indicar e tudo que for natural nós podemos indicar também, tá? Dentro, né? O que tu acha do magnésio, Dani? O magnésio é ótimo, tá? Só que a gente tem que ter cuidado com a suplementação de magnésio, tá? O magnésio tomado demais também pode sobrecarregar, gente. O magnésio... Tomado demais o quê? Tipo, tomar durante muito tempo ou tomar muito durante o dia, assim? Porque é em cápsula, né? Em cápsula, a gente tem que ver as doses, tá, gente? A dose do magnésio, tá? É claro que hoje o nosso solo ele é bem pobre em magnésio, por conta que a gente já não tem esse solo. Então, os nossos alimentos são pobres de magnésio e é um aminoácido bem importante aí para a nossa fixação de cálcio nos ossos, tá? Em tantos outros benefícios. Eu tomo magnésio, tá, gente? Eu tomo para a saúde mesmo, porque a gente não tem mais a quantidade. Só que a gente tem que ter cuidado no indicar e eu recomendo que comprem, que indique para as clientes de vocês esses já de indústria, sabe? A gente não mandar manipular magnésio, para a gente não sabe as dosagens certas, tá? Então, tem algumas indústrias, acho que tá falando da Ecos, né, Vê? A Ecos tem, sim, um magnésio bem bom. Tá? Da Ecos, ele, pelo que eu vi, ele é natural, assim, né? É natural, todo magnésio, na verdade, o magnésio, ele é um suplemento natural, né? Só porque tem que ter cuidado com a dosagem aí demais. Mas é assim, gente, ó, só o magnésio também não é o suficiente, tá, Vê? A gente tem que ter toda uma conversa aí com as nossas clientes para um comprometimento delas também, tá? Não adianta só suplementar o magnésio também, não. Mas é uma boa dica, tá? Anotem, tá? Na Ecos tem um suplemento bem legal, que já vem com a quantidade de cápsulas certinhas ali para a nossa cliente tomar. E tá fazendo uso, Vê, do magnésio? Ô, Dani, eu tô fazendo uso e eu sou uma pessoa que eu tenho muita celulite faz muito tempo, né? Aí eu comecei a tomar o magnésio e faz o quê? Faz uns 3 meses, assim, e eu sinto uma melhora no aspecto da minha pele muito grande, assim. Tanto da celulite, daí eu tô fazendo drenagem e esteira. A água também, caprichando na água, que é um conjunto, né? E... Já viu diferença? Tanto na minha pele, assim, na celulite, quanto na pele do rosto mesmo, assim, no aspecto da minha pele no contexto geral, sabe? Eu gosto bastante. O magnésio, assim, ó, porque a tua celulite também, eu lembro que ela é edematosa, vê? Então ela tem, esse aminoácido, ela tem essa melhora na questão da retenção hídrica também, tá? É bem legal a gente adicionar isso no nosso cotidiano. Tem perguntinha lá no chat sobre argila, né? Gente, sempre, tá? Que eu começo um protocolo de celulite, a primeira coisa que a gente vai fazer é um detox, tá? É muito importante. Gente, se você soubesse o benefício, né, do sal amargo, do sulfato de magnésio, como ele tem esse poder de drenante mesmo sobre o tecido, desintoxicante, a argila verde, tá? Gente, sobre os eletros, ultrassom,
Eu acho que foi a Diagne que perguntou, né? Eu até faço, mas sempre depois, né? Depois de uma sessão ou em dias alternados, tá? Nunca deixem de fazer o método MD por completo, tá, gente? Tem muitas meninas me perguntando, Dani, eu posso fazer só no abdômen? Não, gente, não façam isso, vocês vão comprometer o resultado de vocês. Eu posso só fazer no bumbum, então, como é o tratamento para celulite? Não, o método MD ele é feito no corpo inteiro e existe um porquê. Existe um estudo sobre isso, de a gente estimular todos os glândulos linfáticos, de a gente trabalhar o corpo inteiro. Vocês vão perceber com o tempo que quando a gente faz o método MD na frente e tem o descanso depois, né, onde os líquidos começam a fluir quando a gente faz a parte de trás, quando a gente vira a cliente novamente de frente, antes de fazer o vácuo, a gente já observa, gente, como os líquidos já foram, né, para o seu lugar, para o seu devido lugar, já entraram no fluxo, já estão devolvendo para o sangue e rapidamente a cliente tem essa urgência de ir no banheiro. Então, façam o método MD por completo, né, pelo menos uma vez na semana, tá? E se vocês que têm elétro querem associar, associem um outro dia diferente. Isso os elétrons, tá? Correntes, ultrassom, até a corrente a gente dá para adicionar na mesma sessão, mas ultrassom não, até porque tem a questão do gel, né? E o gel a gente sabe que com creme não dá certo, tá? Mas o detox, oi. Olha só, o sulfato de magnésio eu não achei. Tu não pode indicar onde é que a gente compra? Na Extratos da Terra tem um que é maravilhoso, porque ele já vem centela asiática. E até eu queria falar para vocês, gente, tem artigos bem interessantes, se vocês quiserem. Quem gosta de ler artigo aí, eu mando, tá, gente? Um artigo sobre centela asiática para a questão de celulite, tá? E esse sal da Extratos da Terra, que é o que eu uso, gente, eu indico aquilo que eu uso, né? Ele tem o sal amargo, ele tem o sulfato de magnésio e tem a centela asiática, tá? Então, quando a gente mistura esse sulfato na argila, é maravilhoso, porque depois a gente vai colocar na manta, e a gente sabe que a manta é vasodilatadora, ela vai ajudar a penetrar essa centela asiática no tecido, tá? Então, a centela asiática é um dos ativos que está muito, muito relacionado ao tratamento de celulite, tá? Então, na Extratos da Terra tem esse prontinho que eu gosto, que é uma mistura já com a centela asiática, mas a gente tem na farmácia, gente, sulfato de magnésio. Mas não se enganem, porque teve uma aluna minha que comprou cloreto de magnésio. Gente, cloreto de magnésio, nem pensar. Cloreto de magnésio é sal, gente, é iodo. Contém iodo, então não é interessante, tá? A gente tem que olhar bem o nomezinho. É sulfato de magnésio, tá? Tem uma outra propriedade aí e outra função. Tem na farmácia, é baratinho, tá? É um saquinho. Com 30 gramas a gente consegue fazer um detox, tá? Ô, Dani, daí é só tu misturar na argila, água termal ou água filtrada, mexe, passa na cliente, depois a drenagem. Isso, exatamente. É o mesmo detox que a gente fez no curso, vez, tá? Eu até procurei numa farmácia aqui perto, eu não achei. Não procurei em outras, né? Mas na farmácia onde eu fui não tinha. Eu vou ver na Extratos. Eu gosto da argila da Extratos, também é boa, né? A argila verde eu compro deles também, tá? Gente, é importante vocês comprarem uma argila de qualidade, tá? De pureza, tá? Tem muita argila na internet que, no fim, promete uma pureza. Por que a gente quer? A gente quer fazer um detox naquele tecido. A gente quer tirar o máximo de propriedades ali, de tóxicos e de tudo que a gente não... a gente quer fazer com que o nosso corpo elimine essas toxinas, né? Então, é interessante que seja uma argila de muita qualidade, tá? Ô, Dani, aí faz o mesmo processo de esfoliação, né? Que você fez ali no abdômen. E aí depois faz misturinha com a argila e fica, né? Isso, exatamente. Depois de tirar toda a argila, faz o processo da massagem do método MD, tá? Nunca esqueçam, gente, de fazer as manobras do método MD com o próprio esfoliante, tá?
não façam o esfoliante de forma desordenada, como a gente é acostumada, né, a fazer, a gente foi ensinado. Façam as manobras com o esfoliante já no sentido do tecido, tá? E usando o próprio esfoliante para já estimular os glândulos linfáticos e trabalharem o direcionamento também, tá? Isso faz toda a diferença. Porque daí a gente já deu um estímulo aí pro tecido antes de colocar a manta, tá? É isso que eu ia te perguntar, qual que é a importância, né, do esfoliação. Cada local que eu vou fazer, por exemplo, vou fazer um detox na região das pernas, no bumbum, faço esfoliação e aplico a argila. Se for fazer na frente, mesma coisa. Mesma coisa. É claro que a gente não faz o corpo inteiro numa sessão, a gente escolhe a área de tratamento que a nossa cliente está fazendo, tá, gente? Sim. Então, a gente sempre propõe um tratamento para aquilo que está incomodando mais ela naquela situação, e a gente faz, né, naquele local, tá? Mas lembrando que depois o método MD é feito no corpo todo, exatamente como é no curso, né? A gente, mesmo assim, depois faz no resto do corpo enquanto fica agindo a argila. Tá, gente? Vou abrir, então, para perguntas. Podem fazer para a gente encerrar, tá? Conversamos um pouquinho sobre... Gente, lipedema, até queria falar com vocês sobre isso. Vai ficar para uma próxima aula, a gente vai conversar sobre lipedema e linfedema, tá? Lipedema, gente, é muito importante a gente entender, pesquisem sobre isso, que o próximo aulão vai ser sobre lipedema, porque a gente confunde bastante, tá? A gente confunde celulite com lipedema. Lipedema é uma patologia, né? Uma doença mesmo, onde as pessoas tendem a acumular tecido gorduroso, os adipócitos, numa certa região. E é mais comum nas pernas, tá? Então, geralmente, a pessoa é bem fininha em cima e tem um tecido maior embaixo, tecido gorduroso, tá? Esse requer muito, 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 muito tratamento. Geralmente é cirúrgico, tá, gente? A pessoa precisa fazer uma lipo mesmo, tá? Para ver resultado. Porque a gente, às vezes, elimina aquele adipócito, aquela célula de gordura, faz lipólise com algum tratamento que faça lipólise, né? Que faça o rompimento dessa célula de gordura, a eliminação dessa célula de gordura, e outras crescem no lugar, tá? É diferente de obesidade, tá? Lipedema e obesidade é outra coisa. Lipedema é genético, tá? Tem muito. A pessoa tem essa predisposição mesmo de ganhar gordura naquele local, de ter esse aumento de gordura, tá? Lipoedema, tá? E a gente trabalha com muita drenagem, muita, porque a pessoa tem bastante dificuldade do sistema venoso nesse local. E aí nós temos também a linfoedema, tá? Que é outra situação. A linfedema também é até mais complicada, tá? Que é uma patologia, uma disfunção do sistema linfático. Daí a pessoa não ganha novas células gordurosas como lipedema. A linfedema, ela tem essa dificuldade do sistema linfático. Então, é edema. A pessoa incha muito e pode dar até aqueles elefantias, aquelas pessoas que têm aquelas pernas bem inchadas. E o tratamento é método MD, muita drenagem, tá? Então, é interessante estudarem sobre essas diferenças para a gente conseguir avaliar. É celulite? É por conta de obesidade? É linfoedema? Eu preciso drenar porque ela tem linfoedema, tem aquele quadril muito grande. É lipoedema, tá? Então, por mais que a gente venha abordar sempre com as mãos, que é o método MD, é muito importante a gente entender. Porque, às vezes, a pessoa vai vir fazer um tratamento para linfoedema, por exemplo. Por uma celulite compacta, uma celulite, por exemplo, inflamatória, eu trato uma vez a semana, de repente 2 vezes a semana. Para linfedema, para ela ter resultados, a gente tem que fazer mais sessões. De repente, até 3 vezes na semana. Para ela conseguir controlar aquele acúmulo de líquido. Então, por isso que é importante a gente entender, para depois saber abordar e saber propor um tratamento para nossa cliente, tá? Então, vamos conversar na próxima aula sobre lipedema e linfoedema, tá?
Vamos lá para a pergunta, gente, para a gente encerrar. Então, anotem aí as dicas da Dani, enquanto vocês formulem as perguntas de vocês. Gente, existe uma cápsula, né, um ativo que se chama Dimples. Anotem aí. Dimples. Dimples e Cactinha, tá? O Dimples, ele é conhecido como a cápsula drenante. Então, ô Verônica, eu não uso só magnésio. Eu não indico só magnésio para nossa cliente, tá? Todas as minhas clientes utilizam, quando estão principalmente no tratamento de celulite, o Dimples, tá? É uma cápsula drenante natural que você pode mandar manipular. E geralmente as farmácias de manipulação já reconhecem, já sabem até a quantidade ideal pro dia, tá? Não precisa nem eu passar A formulação, nenhuma composição, é fórmula, né? Dadas. Só dizer Dimples. só Dimples, e aí o Dimples, gente, dá para te fazer ele sozinho ou dá para associar com a Cactinha, tá? Ela fica mais Cactinha. Vou colocar lá no Telegram, tá? Enquanto isso, vocês formulem as perguntas para a gente encerrar, gente. Esse Dimples, ele é o quê? Ele é um diurético, Dani? Ele é um diurético, tá? Só que ele não é um diurético qualquer, tá? Ele tem outras funções também metabólicas, de acelerar o metabolismo, trabalha diretamente na gordura também, tá? Então, é diferente. Mas é um diurético seguro, tá, gente? Então, claro, se a cliente de vocês tem problema no rins, faz hemodiálise, então vocês já sabem que precisam ter esse cuidado, né? E isso a gente já sabe lá na avaliação das contraindicações, né? Tá? Dimples. E é maravilhoso, tá, gente, para celulite. Vocês veem muito resultado. Muito, muito. Quando a gente tá falando de oral, né? Se a gente for sempre abordar pela questão inflamatória, como eu falei para vocês, que é uma dica para a gente entender, eu gosto de usar o própolis também, tá? Então, eu sempre indico para as minhas clientes própolis, 30 gotinhas do própolis verde de manhã, tá? Em jejum. É muito bom para celulite, gente. Muito, tá? E faz muita diferença. Então, vai fazer a diferença o ajuste da quantidade de água da sua cliente, tá? Isso vai fazer muita diferença. Vamos ver se ela consegue tratar o estresse dela, né? Para ela ter um bom resultado, para diminuir esse nível de cortisol. O próprio método MD é bem relaxante, então, se você percebe que a sua cliente é muito estressada, gente, não custa no final da sessão você caprichar nas costas, dar um momento relax para ela, para ver se consegue controlar esses níveis, e vocês vão ver que vai ter resultados na parte estética também, tá? Controle da água, própolis é muito bom, o Dimples e a Cactinha é importantíssimo vocês utilizarem para a questão oral, tá? Dani, o que é bom de ativo para celulite, para produto, tá? Hoje a gente tem vários aí no mercado, como eu já falei para vocês. Tem que ser nanocapsulado para dar resultado, tá, gente? Hoje no mercado a gente tem produtos ótimos. E qual o ativo mais importante hoje para a celulite, para a gordura, dentro da nossa área? Um dos ativos mais importantes, tópicos, né, que a gente consegue em cremes e produtos nanocapsulados, que tem partículas bem pequenininhas, que ultrapassam essa epiderme, essa primeira barreira da pele ali, seria a cafeína, tá, gente? E aí, a cafeína, se vocês forem ver, tem 200 mil artigos já comprovando a eficácia delas. Então, sempre quando o produto tiver cafeína, né, tem uns da BioAge que tem cafeína vetorizada, cafeína 24 horas, onde tem liberação durante 24 horas no tecido, esses produtos são ótimos para celulite, tá? Na Extratos da Terra também tem um que ele é o ativo puro da cafeína. É incrível aquele produto, tá? Você pode usar dentro de um detox
e fazer o método MD com esse produto, tá? As meninas sempre me dizem, Dani, eu quero saber sobre ativos, sobre produtos. Eu sempre digo, gente, se vocês querem começar, não se abafem comprando 1000 produtos e investindo um monte de dinheiro em produtos carésimos. Não façam isso, tá? Isso é usar, né, a inteligência para não se meterem em, né, a gente tem que primeiro ter o recurso e aí, aos poucos, investindo, tá? Com o creme neutro, a gente consegue um ótimo resultado. Mas como as meninas sempre me perguntam sobre ativos, tá? Invistam em produtos, mas os chaves, tá? Para vocês não se afobarem, comprarem muitos produtos e custarem a ver o lucro. Isso por experiência própria, tá, gente? Teve uma época que eu era doido dos produtos, comprava milhões, e aí fazia, daqui a pouco já comprava mais produto, e quando eu vi, né, o lucro estava pouco pela quantidade de produto que eu estava comprando. E tinha uns até que venciam, assim, eu observei, teve uma marca, gente, que eu fui pegar essa semana e estava vencido, gente. Ai, pensa, um produto carésimo, e eu deixei vencer, né? Então, a gente não pode usar produto vencido. E foi de um curso que eu fiz fora, e fui olhar essa semana até para controle da vigilância e estava vencido. Então, não se afobem em comprar muitos produtos, comprem produtos certeiros. Então, se você quer tratar celulite com ativo, é centela asiática cafeína, tá? Gente, tem pergunta? Não? Nenhuma perguntinha? Vocês já sabem, né, que o álcool também dificulta no tratamento da celulite. Clientes que bebem bastante fim de semana, não importa, tá, gente? Sejam bem realistas com elas. Olha, teu tratamento vai ficar comprometido enquanto você estiver bebendo, tá? O álcool demora muito para sair do corpo, né? A gente precisa tomar litros e litros de água para conseguir essa limpeza do organismo. E o álcool tem essa função de inchar a pessoa. Então, celulite e álcool não combinam, tá? Então, outra coisa que eu estava vendo é o tabagismo, né? Também facilita. E roupas apertadas, tá, gente? Que dificultam o sistema circular ali, a venoso também é uma dica boa para as clientes pedirem para que elas não usem assim, meias apertadas, calças apertadas, calcinha muito apertada, tá? É bem interessante a gente saber disso, tá? Gente, se vocês quiserem material sobre celulite, artigos, né, para vocês identificarem a celulite, os graus de celulite, eu mando para vocês, tá? Me chamem, me cobrem que eu mando, tá? Para vocês terem um norte, entenderem, identificar, tá? Mas para nossa abordagem de celulite, que a gente vai fazer na primeira sessão, um bom detox corporal, usando argila, sulfato de magnésio, tá? Lembrando de fazer no corpo inteiro, para a gente ter essa abertura de todos os glândulos. Manta térmica, eu sou fã. E se você tem endermo, pode usar endermo sim no local, tá? Não precisa ser no mesmo direcionamento do sistema linfático, você pode fazer em triângulos, tá? Para a gente conseguir uma liberação. Posso mostrar para vocês qualquer dia desse aí como que eu faço. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Quero agradecer vocês pela presença. Gente, a gente vai ter mais semana que vem. Estamos por aqui, tá? Se você já tem experiência na área, sempre vai ter alguma coisinha, alguma dica que você vai pegar na live. Então, participe, tá? Para as meninas que estão começando agora, vai dar certo, os resultados vão vir e vão vir com força, tenho certeza. Tem algumas meninas que às vezes ficam frustradas de não entregar resultado na primeira sessão. Gente, não é
não é assim, tá? Vai dar certo, os resultados vão vir, o dinheiro vai vir também, tá? Teve uma pergunta, gente, a respeito dos valores, que eu quero deixar um recadinho para vocês. Tem muita gente perguntando sobre os valores. Como é que eu cobro aqui na minha cidade, tá, gente? Aí tudo depende da cidade de vocês também. A minha cidade é uma cidade pequena. Na minha cidade eu sou até bem conhecida, né? Não tenho mais horários. As minhas clientes são clientes antigas, clientes amigas, e acaba que a gente cria um vínculo, né? Então tem toda essa questão também. Se eu fosse pegar mais clientes, de repente seria um outro valor. Então, como é que está o método MD aqui na clínica hoje? R$ 320, 4 sessões do método MD, tá? Um detox avulso, R$ 120, tá? No abdômen. No bumbum, como a gente gasta mais argila, R$ 150, tá? Sem nada, só com as mãos, né? O método MD, R$ 320, 4 sessões, tá? Só para vocês terem um norte. Aqui na cidade, as meninas, né, do método MD estão cobrando 250, 270, até R$ 280, 4 sessões, tá? Então, só para vocês terem uma noção, ajustarem conforme a cidade de vocês. Não sei se tem gente de fora, Nordeste, tem pessoas do interior, ou tem pessoas de cidade grande que vão conseguir colocar um preço ainda maior, tá? Tem gente, tem minha aluna que cobra mais que eu. Qual que era o valor do Tox mesmo? Oi? Rochelle? Qual era o valor do detox mesmo? O valor do detox avulso, tá? De 120 a R$ 150, Ah, tá bom. tá? Mas, gente, o que vocês podem fazer? Uma ideia, tá? Agora, marketing aí e vendas. Vamos falar de vendas, então, um pouquinho. Coloquem um preço e façam um protocolo de 5 sessões. Um detox e mais 4 sessões de método MD. De repente, tu consiga colocar o detox um valor um pouco abaixo para incluir nesse pacote, tá? Daí, o que eu indicaria? O que eu faço? Eu faço a primeira sessão, a segunda na mesma semana. A primeira sessão de detox e a segunda na mesma semana. E depois, pelo menos uma vez na semana, tá? A Ângela está perguntando, queria saber qual o tipo de celulite que não se consegue resultado com a massagem. A celulite flácida, tá? É uma celulite complicada. Por quê? Porque a gente tem a questão do tecido mesmo tissular, de pele, geralmente pós-bariátrica, muito peso perca de peso, falta de estrutura muscular também, tá? Então, às vezes a pessoa tem aquela celulite, mas tem toda a estrutura que envolve ela que é complicada. Então, ela precisa de exercício físico. A gente vai conseguir entregar resultado porque a gente vai levar nutriente, ativos, produtos, mas precisa de um comprometimento dela para o exercício físico, para aumentar a sua estrutura muscular, né? E é isso, tá? Temos que ser reais aí. Eu vou mandar a fotinho para vocês conhecerem uma celulite flácida. Tá, Ângela? A Ângela é de onde? Qual é a Ângela? Tem várias alunas Ângela. Certo, gente? 15 para as 10. Passamos até 15 minutos. A gente quer fazer uma live por semana de 1 hora, tá? Então, gente, até semana que vem. Quero bater uma foto de vocês. Alguém bate um print? Vocês conseguem fazer isso? Porque eu tô sem celular aqui, tô no Note. Vamos bater um printzinho? Todo mundo mostra os rostinhos aí. Ô, Dani, eu tô sem a câmera aqui, mas eu bati um print, tá? Bateu? Bati. Deixa eu ver se vai aparecer, acho que não. Não, eu tô sem câmera, tá estragado.
Então, gente, vamos bater um print. Os meninos aí. Ô, Dani, eu fiz um print, mandei aí pra ti, ver se tá bom assim. Só porque nem todos estão com a câmera aberta. Não tem problema. Só pra gente relembrar. Tá ótimo. Depois os meninos devem ter batido. Meninas, um beijão pra vocês. Vou mandando o material que vocês precisarem, tá? Um beijo, tudo de bom. Fico aqui à disposição para o que vocês precisarem. Espero que as dicas de hoje tenham valido aí para vocês. Fico à disposição. Até semana que vem. Beijão. Tchau, meninas. Até, boa Beijo, noite. Dani. Obrigada. Tchau. Tchau, Dani. Até mais. Tchau, até. Tchau, tchau, meninas. Beijo. Tchau, Dani. Beijo.